Olá, esse é mais um vídeo Histórias com Osho e o nome desse vídeo é Mestre de Si Mesmo. As pessoas que têm uma ligação com Osho, às vezes elas sentem o impulso de pedir sânias. Sânias é como se fosse um discipulado, mas sem aquelas ideias que nós temos de que eu tenho que seguir alguém. É mais uma abertura energética a uma inspiração vinda do campo de energia do Osho. Aqui, mestre de si mesmo. Quando uma pessoa ela recebe sânias, ela recebe um nome. Hoje é um pouco diferente, hoje as pessoas elas escolhem o nome. Mas a tônica do que eu quero falar diz respeito ao primeiro nome de um sannyasi. Normalmente quando as pessoas perguntam para mim qual que é meu nome sânias, eu tendo a falar Nisargam ou Anandi Nisargam. Anandi é o nome da família, significa bem-aventurança. Mas eu muitas vezes esqueço do primeiro nome. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Porque esse é um toque que o Osho dá e que passa muitas vezes despercebido. O primeiro nome de um sannyasi do sexo masculino sempre é Swami. O primeiro nome de uma sannyasi do sexo feminino é Ma. M.A. Swami, para o Osho, significa mestre de si mesmo. Esse é um toque que passa muitas vezes batido. Para mim passou muitas vezes batido. Ele está falando, você é um mestre de si mesmo. Ou, Ma significa senhora de si mesma ou mestra de si mesma. Você é a mestra de si mesmo. E isso tem uma implicação muito grande. Na verdade, essa designação de Swami, Ma, com esse significado, é mais um desafio do Osho, porque originalmente não é esse o significado. O Osho, ele enfrenta condicionamentos, ele derruba ideias e crenças, ele afronta alguma coisa estabelecida para colocar alguma coisa mais saudável na visão dele. Então, normalmente, se for pegar uma tradição antiga, sem ter ligação com Osho, Swami não significa isso. Talvez significa realmente um seguidor, não sei exatamente qual que é o significado, mas com Osho é meio que uma provocação e ao mesmo tempo uma indicação. Então, ser um mestre de si mesmo é um assunto delicado, porque se eu não tiver um nível de consciência elevada, eu não tenho como, de fato, ser um mestre de si mesmo. Eu posso ser talvez um cara que me leve a fazer determinadas ações em função de condicionamentos. Quando se fala mestre, é algo grandioso, é algo silencioso, é algo sábio, é um convite para que a gente entre nessa dimensão e a partir dela eu siga a minha própria voz. Agora, existem alguns mestres atuais, ou mesmo não atuais, deve existir, que falam que o barato é você ser o mestre de si mesmo. E realmente, umas ideias em relação a um grande mestre, o que determina um mestre de ser grandioso é a capacidade dele de fazer com que as pessoas ligadas a eles sejam mestres de si mesmo. O ponto final é você ser um mestre de si mesmo. E aí que está a grandeza de um mestre. Agora, na verdade, falar para você ser um mestre de si mesmo pode ser até um jogo do mestre para dar uma de
de que ele é bacana, né, de que ele está dentro do que se espera de um mestre, mas as atitudes que ele faz, a fala que ele faz, fora esse contexto, não impulsionam a pessoa a de fato ser um mestre de si mesmo e acabam criando uma dependência. Então, eu vou relatar alguma coisa que indica como o mestre, uma maneira que o Osho fez para que de fato nós passássemos a ouvir mais o nosso interior e muito menos o que ele diz. Por exemplo, você vai perguntar para uma pessoa ligada a alguma linha espiritual, o que você acha sobre tal coisa? Por exemplo, Jesus Cristo, sexo ou qualquer outro assunto. Qual que é a tendência de uma pessoa ligada a um mestre ou a uma linha? Ela começa a se remeter o que foi dito, o que está escrito dentro daquela linha. E eu vou dizer o que eu acho em função disso. Na verdade, eu estou consultando arquivos, memórias, textos, falas dos outros. Eu não estou me consultando dentro de tudo o que eu vivi. Aí você vai falar, bom, mas você tem condição de saber? Eu tenho condição de ter uma impressão pessoal. Eu tenho uma condição de ter alguma avaliação. Eu não preciso dizer que ela é verdadeira, a minha impressão pessoal, mas eu preciso ter consciência dela. Ela é, de fato, a minha referência, não a minha memória. E como que o Osho faz para que nós consultemos as nossas impressões mais profundas? Ela é o nosso guia. As nossas impressões mais e mais e mais e mais profundas são um mestre de nós mesmos. Mas a gente tem camadas e o ponto é a gente se conscientizar cada vez mais de impressões mais profundas. E para isso eu tenho que sondar essas impressões e não a minha memória. E não o que tal pessoa disse. Por exemplo, é uma coisa que me choca alguém dizer, por exemplo, que ela não é vegetariana porque tal mestre que ela segue não é. O que tem a ver se o cara é ou não é? Ser vegetariano no caso, ou vegano, é uma questão de sensibilidade pessoal. Por exemplo, o Osho, ele não se declarava vegano, não é por isso que eu não sou. Agora, o cara dizer que ele não é porque tal mestre não é uma prova de que a pessoa não está sentindo a si mesma, verificando por si mesma. Então, uma das maneiras que o Osho faz, não declaradamente, mas que leva a gente a não considerar o que ele fala e fazer com que nós consideremos a nossa própria impressão, a nossa própria sensibilidade, é ele se contradizer. Para quem não sabe, o Osho se contradiz, eu diria intencionalmente. Eu não sei se essa palavra se aplica ao Osho intencionalmente, mas é uma das maneiras dele fazer com que eu não possa me basear em nada sobre o que ele falou, porque depende de quando ele falou, para quem ele falou, em que contexto ele falou. Então é desonesto da minha parte dizer algo, por exemplo, a respeito de Jesus Cristo, baseado no Osho. Porque se eu for honesto comigo mesmo, eu vou ver que em outro momento, em outro contexto, ele disse algo diferente, até oposto. Como você fica se você não tem essa referência externa de alguém que você respeita, de alguém que você confia? A confiança que uma pessoa tem no Osho, ela no meu caso,
É uma confiança que não é... Eu não tenho a intenção de ter confiança. Eu simplesmente tenho. Está acima das minhas forças isso. Mas o que acontece? Que tipo de confiança é essa? A pessoa, ela não está ligada ao que ele diz. É um outro tipo de ligação. É um outro tipo de confiança. É uma confiança na profundidade, na sabedoria, não no que o cara fala. Teve uma época que o Osho ficou em silêncio por uns 3 anos, mais ou menos. Eu não sei quanto tempo, mas ele ficou uma boa fase em silêncio. E a impressão que dava, pelo que era transparecido, é que ele nunca mais iria falar. Nesse momento, algumas pessoas se desligaram do Osho, se afastaram do Osho. Outras não. No meu caso, eu me tornei um sannyasi do Osho quando ele estava na fase de silêncio. Ele voltou a falar. Para mim foi uma surpresa. Realmente eu não supunha que ele iria voltar a falar. E uma das coisas que ele falou foi: um dos motivos de eu ter ficado em silêncio foi para afastar as pessoas que estavam ligadas a mim apenas pelo que eu dizia. Não é esse o ponto. A ligação comigo está além das palavras. Então, quando a gente tem uma questão, por esse próprio fato de Osho não ter nada absolutamente definido, faz com que, automaticamente, naturalmente, a gente se consulte. Quem tem que dizer o que eu acho sobre Jesus Cristo, sobre sexo, sobre qualquer coisa, sou eu mesmo. E é uma grande responsabilidade. Primeiro, é preciso ter consciência para eu entender que é apenas uma impressão, é apenas uma visão. Não quer dizer que é a verdade total e absoluta. O que eu sinto como sendo a verdade é apenas uma impressão. Eu não preciso defender nada, eu só exponho. E eu só me conscientizo. Então essa é uma estratégia, tem a ver com essa história. Swami ou Ma, mestre de si mesmo, é uma lembrança, algo esquecido. Normalmente eu percebo quando as pessoas falam qual que é o nome de Sannyas, esquece do principal, mestre de si mesmo, Swami ou Ma. Essas contradições do Osho, ela tem a ver com que nós não tenhamos ele como uma referência intelectual. Na verdade, somos nós mesmos que temos que ter as nossas impressões face à nossa experiência, face ao que nós sentimos. Então, é um grande, na verdade, desafio nós estarmos sozinhos, no fundo, em termos de orientação, alguém que dá a mão, vira para a direita, vira para a esquerda, esquece. Até porque o Osho abre um leque tão grande de caminhos, tão grande, não é um único caminho, que você vai ter que sentir qual que é o seu. Então, assim, para quem quer ser guiado, escolhe outro mestre, porque realmente não vai ter essa guia, vai ter um estímulo para que você seja o seu próprio guia. Daí porque, e não tem um certo e um errado, daí porque cada sannyasi tem uma maneira de ser diferente, não é nada estabelecido. Quem acha que sannyasi do Osho é assim, está enganado. Existe um grupo que tem uma determinada maneira de ser, tem um outro grupo que tem uma outra maneira de ser, e assim vai. Na verdade, toda a ênfase é que cada um descubra a sua própria individualidade. Esse é o ponto principal que o Osho instiga a gente a ter. Ser um mestre de si mesmo tem a ver com encontrar a sua própria
individualidade e ficar absolutamente tranquilo e à vontade com ela, não se preocupando se a gente é igual ou diferente aos outros. Essa confiança de que você pode ser você mesmo na boa, isso não é algo falado, é algo que no convívio com o Osho a gente acaba introjetando isso. É isso por hoje.